com a graça e a paz do Senhor Jesus, a paz que excede todo entendimento. Você que está aí na internet, também receba a paz do Senhor Jesus. Eu estava lavando os pratos e falando com o Espírito Santo. Lavando a louça, está vendo? Já é diferente. Não é prato, é louça. Porque louça é um negócio mais chique. Você vê como é que é as coisas, né? Até isso. Olha, a questão não é a louça, a questão é o que está dentro do prato para comer. É isso aí. Irmão, isso aí, pedindo ao Espírito Santo a mensagem para esta noite. E aí o Senhor me deu para falar nesta noite sobre perdoar. Mas o texto que eu vou ler aqui em Efésios capítulo 5, gostaria que você abrisse sua Bíblia aí, por gentileza. Efésios capítulo 5. Todos encontraram? Glória a Deus. Efésios. Depois de Coríntios, vai andando um pouquinho aí, você passa Gálatas, aí já é Efésios. Capítulo 5. Está escrito assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Glória Amém? a Deus, aleluia. Pode sentar-se. Irmãos, eu amo a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, porque não existe nenhum outro livro mais poderoso do que a Bíblia Sagrada. Com todo o avanço tecnológico que existe. Por falar em avanço tecnológico, agora um engenheiro estava programando um robô lá no serviço dele, e o robô partiu para cima dele para matar ele, agarrou no braço dele, né? E aí os colegas lá na empresa conseguiram salvar ele, né? Mas o robô ia matar o engenheiro, aquele que fabricou ele, aliás, aquele que projetou ele, né? Olha que situação. Mas eu quero, como mencionei aqui no início, irmãos, hoje é o último dia do ano de 2023. 0 horas, daqui a 55 minutos, irá acontecer a passagem do ano. Eu, particularmente, não acredito em Ano Novo, não acredito em Natal, eu não acredito nessas coisas. Eu acredito no Evangelho, que é o poder de Deus, que transforma o ser humano de dentro para fora. Aleluia. Porque a pessoa veste uma roupa preta, veste uma roupa branca, veste uma roupa azul, e inclusive cada roupa dessa tem um significado na passagem do ano. Outro veste ouro, né? Mas eu quero mostrar o seguinte: a pessoa veste uma roupa branca em um coração preto, sujo de mágoa, sujo de angústia, sujo de tristeza, sujo de arrogância, sujo de soberba, sujo de vaidade, sujo de maquinar o mal para destruir alguém. Outros vão para a praia para levar despachos para os demônios, para as entidades malignas, mas está todo mundo vestido de branco. Você entende? Corações sujos. Está vestido de branco, mas o coração sujo.
Então isso é apenas uma ilusão de tempo. E Deus, ele trabalha com um tempo chamado Kairos. O tempo de Deus é o Kairos. O tempo do homem, do ser humano, é o Cronos. É a cronometragem do tempo humano. Então o calendário, ele é elaborado pelos homens. Mas nosso nome, aquele que recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador, os dias dele já estão contados na Bíblia. Só você ler o Salmo 139, versículo 16. Antes de nós sermos construídos, biologicamente, Deus já escreveu os nossos dias. Então, Deus nos preparou para nós vivermos eternamente. Não no tempo limitado. Não estou dizendo com isso que você não tem que se reunir com sua família, que você não pode passear, que você não pode orar, que você não pode comemorar um aniversário ou qualquer coisa. O ser humano, ele é também movimentado por sentimentos, por emoções. Por isso que nós somos diferentes de robôs. Então, o que eu quero mencionar aqui nesta noite, enfatizar, mediante o texto que acabei de ler, é que o apóstolo Paulo, chamado por Deus para pregar o evangelho do reino de Deus, para a igreja de Deus, para alcançar os povos, as nações que foram afastados de Deus por causa do pecado. Então, o pecado é transgressão dos princípios de Deus. Então, a humanidade transgrediu os princípios de Deus, então cortou a ligação com Deus. E aí Deus manda Jesus Cristo para esse planeta Terra para fazer essa religação do homem com o seu Criador. Por isso que a palavra religião vem de religar, vem da palavra latim religar. Então, religar o homem ao seu Criador, trazer o homem de volta a Deus, porque o homem perdeu o rumo. Por isso que há a maldade nos corações. A natureza pecaminosa está no ser humano desde o momento que ele nasce. Por isso que quando nós recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós passamos a termos agora a natureza de Cristo. Então essa natureza agora é uma natureza que vive o temor, que vive a santidade, que vive a obediência, que vive o bem para o seu próximo. E se alguém não está praticando isso, está fora, mesmo ele estando dentro da igreja, do templo fisicamente, ou da comunidade de pessoas. Estão me entendendo? Glória a Deus. Mas o apóstolo Paulo, trazendo a instrução para a igreja de Éfeso, ele está dizendo para a igreja: sede os imitadores de quem? De Deus. Como filhos amados. E aqui que eu quero que você entenda. Como quê? Filhos? E nós, Ângela, filhos o quê? Amados. Sejam imitadores de Deus como filhos amados. Quem é que coloca o ódio no coração do ser humano? O diabo. Então o ódio faz com que a pessoa maquine coisas ruins. Programa assassinatos, programa mentira, programa adultério, programa roubos e tantas outras atrocidades. Mas o apóstolo Paulo, instruindo a igreja, está dizendo: sejam imitadores de Deus, como os amados. Então Deus nos chamou para nós sermos seus filhos amados. E não filhos aborrecidos, e não filhos desprezados. E não, eu esqueci a palavra aqui agora, bastardo. O Senhor não nos chamou para nós sermos bastardos, filhos bastardos. Não, o Senhor nos chamou para nós sermos filhos amados. Mas como sermos filhos amados se enfrentamos problemas e no decorrer dos problemas bate tristeza, bate angústia, bate ressentimento,
bate raiva, bate ódio, por causa da situação que passamos. Mas o apóstolo Paulo está dizendo para nós que nós devemos andarmos em amor, como também Cristo vos amou. Glória a Deus. Então, assim como Cristo nos amou, nós devemos amar o nosso próximo. Eu estava conversando com um missionário há pouco na minha casa hoje, e dizendo: acabei de receber uma informação aqui que o moço está passando fome, e nem conseguiu levantar hoje, e eu estou sem recurso. E ele falou: eu tenho 10 reais. E o camarada passou no médico, também não tinha dinheiro para comprar o remédio. Foi ao SUS, o médico chega lá, passa a consulta, que é o papel dele, detecta o problema e diz: toma esse remédio. E dinheiro para comprar o remédio. Aí o missionário falou: eu tenho 10 reais na minha conta, vou mandar para a conta do senhor, para o senhor mandar para ele, para comprar o alimento. Aí eu consegui mais uns trocados, e somei com o dele e mandei para a pessoa, em outro estado. Você entende? Então não é porque... E outra coisa, essa pessoa não congrega conosco. E ele nem está próximo. Porque próximo é que está próximo. Mas a questão é que é um ser humano que está com fome. É um ser humano que está precisando de um socorro. Então não importa se ele está próximo da gente ou se ele está em outro estado, em outro país. E então o que Jesus está dizendo é que se nós podemos fazer algo por alguém, temos que fazermos. Então, assim como Jesus nos amou, como Cristo nos amou, nós também devemos amá-lo. Devemos andarmos em amor. E como Jesus tomou essa atitude de nos amar, esse amor é chamado de amor incondicional. O que é um amor incondicional? É um amor que não pede retorno. Eu vou fazer isso porque você vai me dar aquilo. É como aquele camarada que está namorando com a mulher e diz: você me ama? Amo. Então vamos para um motel para provar o seu amor. Aí vai entrar o quê? No pecado. Mas Jesus não fez isso. Ele fez o quê? Ele se entregou por nós na cruz do Calvário. Por que isso? Porque eu, você, nós não podíamos pagar a dívida que nós tínhamos com Deus, por causa da transgressão do pecado. Você imagina uma pessoa que é um pecador bonzinho. O que é um pecador bonzinho? É um pecador que peca só um pecado por dia. Porque ele é bonzinho. Mas suponhamos que passaram-se 30 dias, ele cometeu quantos pecados? 30 pecados, porque ele é bonzinho. Mas aí passaram-se 365 dias. Quantos pecados ele cometeu? 365 pecados, porque ele só cometeu um pecado, porque ele é um pecador bonzinho. Mas aí, suponhamos que esse pecador bonzinho tenha 40 anos. O que acontece com esse pecador bonzinho? Está atolado no pecado, no lamaçal do pecado. Ele tem como sair? Ele tem como pagar? Ir de joelho lá em Juazeiro do Norte, ou em Aparecida do Norte, ou lá em Fátima, em Portugal, de joelho, pagar a dívida dele? Ele tem como fazer isso? Não tem. Aí o que é que Jesus fez? Quando esse pecador bonzinho se arrepende, Jesus assume o lugar dele. Olha que coisa, na cruz do Calvário, ele assumiu por nós. Então o que nós precisamos agora? Amar esse Jesus, amar esse Deus e honrar esse Deus. Glória a Deus. E ser imitador dele. Praticando os princípios de Jesus, praticando os princípios de Deus. Porque ele se entregou por nós. Como que? Ele se entregou como oferta. Então está aqui o gasofilato. Quando você sai do seu lugar e você vem aqui colocar a sua oferta, você está fazendo uma entrega. E essa entrega, ela é espontânea, ela é livre. Ninguém pega no seu braço e diz assim: você tem que fazer isso, você tem que dar tanto para a igreja. Não. Você faz isso
espontaneamente, seja com dízimo, seja com oferta, seja com voto. Você faz isso livremente, vem e faz uma entrega. Então Jesus, ele ofertou a vida dele por nós, para nos resgatar das trevas para a sua maravilhosa luz e nos conduzir agora para o Pai. Então por isso que nós temos uma aliança com Deus. Então quando Satanás ele olha para nós, ele não vê você, ele não me vê, ele vê Jesus. Aleluia. Por isso, quando nós chegamos em um ambiente que ele está carregado, que as pessoas chamam de energia negativa, o que vai acontecer? A pessoa que estiver problemática ali, estiver com um demônio, com a entidade, vai manifestar. Não é que nós estamos querendo que ela manifeste, é por causa da presença de Jesus que está em nós, a luz de Jesus que está em nós. Mas para isso nós temos que honrar esse nome. Né? Não é só dizermos que somos de boca, de palavras. Nós temos que testemunharmos, testificarmos de que nós somos essa pessoa. Amém? E por que o Senhor está falando tudo a respeito do amor, de sermos imitadores de Jesus? O que tem a ver isso com o perdão, com perdoar? É isso que eu quero que você entenda agora. É isso que eu quero que você entenda. O que é perdoar? É não se lembrar mais com raiva do que aconteceu. Esse é o primeiro ponto. Não se lembrar mais com raiva daquilo que aconteceu. Ou seja, vai apagar da nossa memória o que aconteceu? Não. Mas quando você lembrar, você não vai ter ódio, você não vai ter aquele sentimento de vingança, de querer a morte, de querer a destruição daquele outro que lhe fez o mal. Está entendendo, irmãos? Glória a Deus! Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o que é perdoar? É não xingar a pessoa que lhe ofendeu, que lhe maltratou, que fez o mal para você, é você não xingar ela mentalmente. Toda vez que você pensar nessa pessoa, por algum motivo, você não xingar essa pessoa na sua mente. Isso é perdoar. Você vai lembrar, mas não vai deixar aquele sentimento negativo dominar você. Porque você já liberou o perdão. Interessante, irmãos, que quando nós liberamos o perdão, quem ganha com isso não é quem recebeu o perdão. Quem ganha mais com isso é você que liberou o perdão. Você vê? Que coisa interessante. Terceiro ponto, o que é perdoar? É esquecer e virar a página. Nós estamos falando de mudança de ano, sim ou não? 2023 para 2024. Aí você sofreu o ano de 2023. Muita decepção, muita angústia, muita raiva, muito ódio, muito sentimento negativo. Algo que fizeram contra você. Mas o apóstolo Paulo está dizendo para nós que nós somos seres. O apóstolo Paulo está dizendo para nós, pelo Espírito Santo, que nós sermos imitadores de quem? Irmãos, quando alguém ofende a gente, quando alguém trama algo contra a gente. Eu passei por uma situação essa semana terrível. Eu tive um sonho. E eu colocava a minha mão, um sonho profético, que quando é assim acontece, de imediato. Aí eu colocava a minha mão tipo um mato, assim, numa estrada. Colocava a mão assim dentro do mato. Quando eu tirava a mão, eu senti que tinha sido picado por uma cobra. E o veneno começou a correr no meu dedo. E o dedo da aliança, interessante. O veneno veio andando. Aí eu pensei, uma cobra me picou. E quando ele foi aproximando aqui perto da aliança, aí eu abri mais um buraquinho onde ela picou e comecei a espremer para tirar o veneno da cobra, da serpente. E eu consegui.
Porque o veneno da cobra, quando ela pica a pessoa, ele vai no sangue e o mal vai chegar ao teu coração e imobilizar a pessoa, matar. Então ele vai correndo na veia sanguínea. Então eu consegui tirar o sangue, então o veneno. O que ocorre? Logo em seguida, eu enfrentei uma situação desagradável. Eu não esperava. Então o diabo estava maquinando. E uma coisa que às vezes a pessoa fica decepcionada é porque pensa que é só a pessoa não crente que cria problema. O crente cria também, que dá lugar ao diabo. Qual é o mandamento do Senhor em Tiago? É: filhos, não deis lugar ao diabo. Então qualquer um que der lugar ao diabo, pode ser crente, pastor, papa, quem for, vai ser um problema sério, porque deu lugar ao diabo. E isso pode acontecer dentro da igreja também. Então, por que as pessoas se decepcionam fácil? Porque precisa criar raiz. Quem cria raiz não cai fácil. Então nós precisamos, irmãos, estarmos firmados em Cristo, sermos imitadores de Deus, imitadores de Cristo. Então, perdoar é esquecer e virar a página. Você está entrando no ano de 2024. Esqueça o que passou em 2023. Amanhã é 1º do ano. Estou convidado para um churrasco em uma chácara. Mas eu não estarei comendo churrasco. Eu estarei em consagração, em oração. Vou estar levando a equipe lá no ambiente, mas vou estar em oração. Vocês entendem, irmãos? Por quê? Porque o Espírito Santo falou comigo. Então eu não vou deixar de estar na presença de Deus. Não é que lá vai ter problema, não. As pessoas vão estar lá, pessoas de bem. Mas é porque o Espírito Santo falou comigo para estar em oração. Vocês entendem? A prioridade para mim não é o churrasco. A prioridade é o Espírito Santo, é Deus, é a palavra. É estar em comunhão com o Senhor. É importante estarmos em comunhão com os irmãos, mas essa é mais importante com Deus, porque eu procuro ser imitador de Cristo, da sua palavra, dos seus princípios. Então, irmãos, o quarto ponto aqui, o que é perdoar? É abandonar o sentimento de ter sido injustiçado. Todas as vezes que nós sofremos algo, como é que nós sentimos? Prejudicado, injustiçado. E o que acontece com esse sentimento? Ele começa a remoer dentro de nós. E vai remoendo, e vai remoendo. E esse sentimento vai gerar o quê? Enfermidade do corpo, no nosso corpo. Vai gerar doença. Vai sair aqueles hematomas, aquelas manchas roxas no sangue, na pele. Por quê? Porque o sangue está envenenando. Isso já é comprovado cientificamente, que aí ele pode dar um ataque cardíaco na pessoa, ela morrer do coração rapidamente, dar um AVC, porque o sangue está envenenando. Então é normal, quando nós somos atingidos em algo, nós sentimos injustiçados. É normal sentirmos injustiçados. Mas nós somos imitadores de quem? De Deus. O Senhor está nos chamando hoje para nós sermos seus imitadores. Glória a Deus. Porque quem vai ganhar com isso, irmãos, somos nós. Eu precisava devolver o dízimo. Essa semana, da importância que nós recebemos, pequena. Mas eu não tinha devolvido ainda. E eu falei, não vou deixar passar o ano sem primeiro devolver o dízimo. Aí já enviei para a conta de quem eu presto conta. Você entende? Já enviei. Por quê? Porque quando eu dobrar meus joelhos diante do Senhor, eu estou em ordem. Não é que o dízimo vai comprar a bênção, mas eu estou dentro de uma legalidade do princípio de Deus, que foi estabelecido por Deus. Não é um conceito teológico, filosófico ou crítico que vai me tirar
a minha obediência à palavra de Deus, aos princípios de Deus. Vocês irmãos estão entendendo? Então, já entreguei logo. Entrego constantemente, assim que chega às minhas mãos, que Deus me dá algo, eu já faço automaticamente. E o quinto ponto aqui, perdoar. O que é perdoar? Antes de perdoar, antes de nós liberarmos o perdão, o que acontece com a gente? Nós ficamos com um sentimento de indignação. Sim ou não? Ficamos indignados com aquela situação. E isso é natural acontecer com a gente. E aí nós repetimos dentro de nós uma pergunta. E a pergunta é: como essa pessoa pode ter feito isso comigo? Sim ou não? Como é que pode? Eu tinha confiança nessa pessoa, eu trabalhei em favor dessa pessoa, eu fiz tantas coisas por essa pessoa. E a pergunta na mente, maquinando. E o coração fervendo. Para quê? O coração está fervendo? Para se vingar. Sim ou não? Para se vingar. E a pergunta é: como é que essa pessoa fez isso comigo? E a questão, irmãos, é: quando nós fazemos essa pergunta, nós estamos perdendo tempo. Por que estamos perdendo tempo? Porque todos fazem coisas um contra o outro. Aí a pessoa se sente injustiçada, achando que só ela que passou por aquela situação. Só ela que está sofrendo com aquela situação. No entanto, tantas outras pessoas estão passando pelo mesmo problema que ela. Os irmãos estão me entendendo? Você está entendendo, Samuel? Então não adianta você ficar indignado, que não vai reverter o quadro, não vai mudar a situação. Então, ao invés de ficarmos aborrecidos, indignados com o que ocorreu, nós devemos procurar não sermos vítimas da situação. Não ficar se vitimizando. Ou seja, pegar o mundo todinho e trazer a culpa todinha para cima de si. Trazer toda a culpa para cima hoje é muito demônio solto, né? Irmãos, eu aprendi uma coisa e que me torna feliz: é viver o hoje. Viver hoje. Glória a Deus. O amanhã está nas mãos de Deus. E o passado já foi. Não volta mais. Seja na vida espiritual, seja na vida conjugal, seja na vida financeira, seja em que área for, não volta. E para que você ser um depósito de lixo? Porque quando você deixa acumular ressentimento, mágoa, rancores, ódio, todo sentimento negativo dentro do seu coração, você está acumulando lixo. Não seja vítima. E pensando, aconteceu comigo? Pense, aconteceu comigo, mas acontece com todo mundo. Então você não é a única pessoa. E o que o senhor está querendo dizer com isso? Que você saia dessa prisão. Você que está aqui presente, você que está me ouvindo, me assistindo aí, saia dessa prisão. Porque isso torna a pessoa... Foi que o Whitson deu testemunho aqui. O Whitson passou por um problema. O que aconteceu? A sua mente foi atingida. Foi bombardeada. Porque ele não pôde, diante da situação, fazer nada. Isso atingiu ele emocionalmente, travou ele emocionalmente, prejudicou ele emocionalmente e profissionalmente também.
Porque se a sua mente não está funcionando bem, como é que você vai cuidar das suas atividades? Então, quem é o interessado nisso? De lhe bloquear, de lhe paralisar? O diabo. Ele é o interessado. Nós lemos aqui o texto inicialmente dizendo que nós somos filhos o quê? De Deus. Amados. Filhos amados do Senhor. Então o diabo quer paralisar a pessoa. E como é que ele vai paralisar? Criando situações adversas para a pessoa ficar concentrada naquele problema. E ficar remoendo aquele problema. Então, irmãos, entendamos que é de natureza humana passar por tudo isso que nós passamos. E pronto. Aconteceu. Aconteceu o problema? Aconteceu. Mas já é passado. Não dá para desfazer mais. Uma pessoa morreu, lhe fez o mal. O que você vai fazer? Você vai arrancar ela do túmulo? Papai está para resolver o problema com ela? Já passou. É passado. Não tem como desfazer mais. Uma pessoa pegou o dinheiro emprestado com você, eu já passei por isso, viu? De parar na justiça. Por quê? Porque o prejuízo foi grande. E a pessoa desaparecer. E o que acontece? O que você vai fazer? Não tem mais nada. A justiça vai atrás? Não é nada. Você que fica com o prejuízo. E agora? Já passou. O que a gente tem que fazer? Tocar o barco. Tocar a nossa vida, pedir misericórdia a Deus, graças a Deus, não deixar mais se envolver com aquela situação, porque uma coisa é ser bom. Bom é um princípio de Deus. Fidelidade e benignidade. Agora, ser bonzinho, isso não é de Deus. Porque o bonzinho, ele tira tudo de si e fica sem nada. Eu já fiz muito isso também. Aí o Espírito Santo me ensinou, você tem que dividir o pão. Não é pegar o pão e dar o pão todo. Jesus nunca deu o pão todo, ele repartia o pão. Por isso que atendia todo mundo. Aí eu estava pegando o pão e dando o pão todo. E ficando sem nada. Bonzinho. E o bonzinho se afunda. Então nós temos que sermos bons. Mas bonzinho, não. Está me entendendo, irmãos? Glória a Deus. A benignidade é um princípio de Deus. A gente socorrer quem precisa, ajudar. Mas dentro das possibilidades, nunca você ficar desamparado. Então, irmãos, o que passou já é passado, não tem mais como desfazer. E é aí agora que começa o perdão. Sem espaço para chorar pelo que passou. Você ficar chorando pelo que passou, muda a história? Muda a situação? Também não. E outra coisa, lembre-se, cada vez que você chora, você precisa tomar mais água. Lembre-se disso. A lágrima está contando da água que está saindo da água que você tomou. Então tenha cuidado para o vizinho não sofrer. Entendeu, pastora? Você chorou muito ontem? Então tenha cuidado para você tomar bastante água quando chorar. Viu? Irmãos, prosseguindo. Então o perdão é esse ponto que eu quero chegar. O perdão a si mesmo. Como é que é isso? Porque às vezes a pessoa libera o perdão para o outro, mas ela não liberou o perdão para ela. E aí aquele trauma está dentro dela, está dentro dele, dentro da pessoa. E nós precisamos liberar o perdão para nós também. Como assim? E aqui que está o chamado de suprassumo da libertação. Então, para você ser liberto, o que você precisa? Liberar o perdão para você mesmo, para você mesma. Tem que haver
Esse perdão a si mesmo, ele tem a ver com admitir que nós somos humanos. Esse perdão, você sabe aquela pessoa perfeccionista? Eu tenho mais ou menos isso também. Então o perfeccionista, ele quer fazer tudo de forma perfeita. Então quando acontece uma falha, ele não se perdoa por aquela falha, por aquele erro. Isso vai causar o quê? Prejuízo para ele. Vai prejudicar ele. Então nós precisamos aprendermos a nos livrarmos da culpa, desse sentimento de culpa em nós. Esse sentimento de fracasso, esse sentimento de incompetência. Esse sentimento de culpa que está dentro da pessoa, ele precisa ser perdoado, liberado, jogado fora. Enquanto você não faz isso, as coisas ficam travadas. Então nós precisamos estarmos atentos para isso. Por que você está falando tudo isso? Estamos entrando no ano de 2024. E nós precisamos entrarmos com uma mentalidade renovada, metanoia, mudança de mentalidade, mudança de atitude. Não é a roupa que vai mudar a gente, mas é dentro de nós. Então, aquilo que está lhe prejudicando dentro de você, joga fora. Libera o perdão. Arranca o sentimento negativo. E partindo para a conclusão. Aprender a se perdoar. Aprender a se perdoar é um sinal de maturidade emocional. Significa dizer que emocionalmente nós estamos nos tornando maduros, estamos crescendo. Entenda isso. E lembrando que o nosso eu, às vezes é o nosso pior inimigo. Porque o nosso eu, ele quer sempre levantar o orgulho. Não, foi ele que fez isso, foi ela que fez isso. Eu estou por cima. Ele vai ter que pagar, ela vai ter que pagar. O eu quer sempre trazer esse tipo de sentimento. Então achamos que tudo é conosco e nos ofendemos à toa. Nos ofendemos à toa. Irmãos, nós temos que termos a mente de Cristo. Amém? Mente de Cristo. E a mente de Cristo é uma mente santa, é uma mente pura, é uma mente limpa, que não deixa acumular coisa ruim. Então, quando a nossa mente, nosso espírito está purificado, santificado, nosso espírito, nossa alma e nosso corpo precisam estar santificados. Espírito, alma e corpo. Nós conseguimos ouvir o Espírito Santo. Nós conseguimos ouvir ao Senhor. Então, o perdão, quando nós liberamos o perdão, desculpa, quando nós liberamos o perdão, nós estamos abrindo mão da vingança. Fala comigo, quando eu perdoo, eu estou abrindo mão da vingança. Enquanto não há perdão, o que vai estar lá guardado? Sentimento de vingança, sentimento de ódio, de rancor, de amargura. Mas quando liberamos o perdão, nós abrimos mão da vingança. E finalizando, irmãos, quem perdoa, quem perdoa sempre precisa sacrificar mais do que quem é perdoado. Guardou aí? Quem perdoa sempre precisa sacrificar mais do que quem é
perdoado. Então, quando você libera o perdão, aquela corrente ruim do mal, ela é quebrada. E você se torna livre. Então, quem primeiro ganha quando libera o perdão é quem perdoa. Porque você é curado, você é curada. E aí, concluindo com o texto que nós lemos, em Efésios capítulo 5, o Espírito Santo nos convida, através do apóstolo Paulo, para que nós sejamos o quê? Imitadores de Deus. Como filhos amados. E o perdão faz parte desse princípio. De quem é imitador de Deus, que é imitador de Jesus, que pratica o Evangelho de Jesus Cristo. Deus te abençoe. Vida e paz para você. Feliz 2024.